Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Hoje a gente vai falar sobre um tema que deu o que falar no último mês. E não foi story do Davi Brito fingindo estar esquiando no Chile, tá? Se bem que seria bem legal falar sobre isso. Você já trabalhou ou trabalha em escala 6x1? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, para pesquisadores é preciso considerar não só a qualidade de vida dos funcionários, mas também o aumento dos custos do trabalho, uma decisão que vai ter impacto não só para as empresas, mas em toda a sociedade. Tá, mas quais são esses impactos? Vale lembrar que essa matéria é baseada em relatos de economistas e professores e não reflete a opinião da Bloomberg Linha e nem a do apresentador que vos fala que já trabalhou em escala 6x1 com telemarketing durante a faculdade. Então a gente vai ver hoje o que está em jogo na discussão sobre a PEC da escala 6x1, segundo economistas. E, olha só, quando você estiver no bar de confraternização da empresa que vai rolar no final do ano, você pode interromper a conversa da galera, pedir um minuto de atenção e falar assim: vocês sabiam que a Argentina busca fechar o primeiro grande envio de trigo para a China desde os anos 90? Pois é, a China autorizou a compra de trigo e milho da Argentina, o que pode abrir aí oportunidades de exportação para o país, principalmente diante das ameaças de tarifas protecionistas de Donald Trump. A gente vai falar sobre isso hoje também, tá? E nossa, eu esqueci de comentar isso ontem, mas rolou a Black Friday aqui também. E aí eu vou brilhar nesse jabá com voz de comercial, tá? Aproveite a Black Friday para investir em informação de qualidade com a líder em conteúdo de finanças no Brasil. Garanta 25% de desconto na assinatura anual da Bloomberg Linha com um código promocional e tem acesso a análises exclusivas e notícias que fazem a diferença. Use o cupom BF2024 no momento da assinatura. Oferta válida até 3/12. Mas é sério, 25% de desconto na assinatura anual. O link tá na descrição, tá? Bora começar o episódio, e não se esqueça de comentar a música que tocou antes do episódio começar aí no seu Spotify e confira a nossa playlist exclusiva e o link tá na descrição também. E sobre a confraternização da empresa, não faz isso não, tá? Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Os comerciantes de trigo da Argentina tentam fechar suas primeiras vendas significativas para a China desde a década de 1990, isso de acordo com o chefe do principal grupo exportador de safras do país. A China fez aí propostas de compra de trigo depois de ter autorizado os embarques argentinos no início deste ano, disse Gustavo Idigoras, presidente da Seara Sec, cujos membros incluem as principais casas comerciais agrícolas. A medida ocorre no momento em que a Argentina, um dos principais fornecedores de trigo do mundo, caminha para obter uma safra abundante. Ao mesmo tempo, as ameaças de tarifas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentaram as esperanças entre os comerciantes sul-americanos de maiores oportunidades de exportação. Para a gente ter uma ideia, é previsto que os produtores da metade sul da província de Buenos Aires e arredores, que vão colher seus campos de trigo nas próximas semanas, vão produzir cerca de 3,9 milhões de toneladas. Isso é 18% a mais do que há um ano, quando as plantas sofreram uma seca. A província, que abriga a principal região produtora de trigo da Argentina, vai contribuir para uma recuperação mais ampla da produção, depois que o fenômeno Laninha, que ameaçava ressecar os campos, se dissipou, o que ajudou o plano do presidente Javier Milei de recuperar a economia. E olha só que sorte dos argentinos, as chuvas esporádicas dos últimos meses caíram bem a tempo de manter as plantas em boas condições, o que estimulou o aumento da produtividade, segundo Gabriel Abregos, que é analista de estimativas da Bolsa de Valores da Bahia Blanca. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera uma safra de trigo argentino de 17,5 milhões de toneladas, o que é acima dos 15,9 milhões da última colheita. O potencial da China como mercado para o trigo argentino pode aumentar se a promessa de Trump de impor tarifas sobre as importações desencadear uma guerra comercial total com tarifas retaliatórias impostas por Pequim. Aí, Idigoras, em uma entrevista, disse assim, abre aspas, o Brasil tirou proveito da primeira guerra comercial de Trump, impulsionando seu esforço para se fortalecer como uma potência agrícola. Precisamos saber como seria uma segunda guerra comercial, longa, curta, multidestino, multiproduto, para ver quem poderia aproveitar a oportunidade dessa vez. Fecha aspas. Tanto a Milei ainda precisa cumprir a promessa de reduzir as tarifas de longa data da Argentina sobre as exportações de sua própria safra. Idigoras disse que os exportadores fizeram lobby junto ao governo para reduzir as taxas, que variam entre 12% a 33%. E, vamos combinar, isso prejudica a competitividade global do país. Mas como Milei precisa da receita para atingir metas orçamentárias que são ambiciosas,
não está claro se os esforços vão ser bem-sucedidos. Bora então falar da polêmica PEC da escala 6x1. A proposta de emenda à Constituição, que é conhecida como PEC, contra a jornada de 6 dias de trabalho com um dia de descanso, tem mobilizado discussões políticas e empresariais no país, como a gente tem visto. Mas muito do debate tem se prendido à polarização de opiniões que não levam em consideração estudos sobre os impactos econômicos da mudança para as empresas e a sociedade, isso segundo Gustavo Gonzaga, professor da PUC-RJ. A Bloomberg Linha conversou com ele e ele defendeu que o papel dos economistas em um momento como este é apontar justamente o que se sabe sobre os possíveis efeitos de uma mudança na jornada de trabalho em escala nacional. Ele diz assim, ó gente, abre aspas, uma mudança de jornada de trabalho atinge o país como um todo, mas se outras coisas acontecem ao mesmo tempo, você não consegue identificar direito o efeito da mudança. É difícil achar um estudo empírico que comprove os efeitos dela e permita medir os seus impactos, fecha aspas. Esse professor, inclusive, ele é autor de um estudo que avaliou os impactos da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas de trabalho estabelecida na Constituição de 1988. Naquele momento, há 36 anos, ele disse que não houve um aumento imediato do desemprego e o impacto na inflação não foi muito significativo. Mas isso não significa dizer que a situação se repetiria no caso da aprovação do projeto da deputada Erika Hilton, que é do PSOL. E como a gente viu, estabelece a duração do trabalho de até 8 horas diárias e 36 semanais, com jornada de 4 dias por semana e 3 de descanso. Aí o professor entrevistado segue dizendo assim, ó, a realidade do Brasil no final dos anos 1980 era outra. A inflação já era muito alta. Na discussão atual, é preciso entender que a mudança da jornada pode aumentar o desemprego, pode ter outros problemas para a economia, mas também vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Bom, para esse economista, o mais importante então é entender que não é uma decisão simples e é preciso reconhecer que as mudanças vão trazer certos custos. Outro ponto importante, segundo ele, é que a discussão tem se prendido demais na questão da distribuição da jornada de trabalho, mas também há outras questões trabalhistas que mereciam ser discutidas também. Ele diz que o Brasil tem regras como o pagamento antecipado de férias, adicional de férias, o valor das horas extras, também o limite de horas trabalhadas, e tudo isso poderia ser rediscutido nesse contexto. E ele segue dizendo que talvez o melhor caminho seja a flexibilização, que já acontece na prática quando as empresas usam estratégias para fugir do excesso de regras. Como é o caso da informalidade e da enorme rotatividade do emprego no país. A flexibilização e a previsão de que o negociado entre empresas e trabalhadores possa prevalecer sobre o que está em lei para questões como a jornada, dentro de certos limites, foram alguns dos principais pontos da reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017, após anos de discussões e aprovação pelo Congresso. Já na avaliação do economista Cássio Calvetti, a proposta pelo fim da escala 6x1 pode ser interpretada como uma espécie de basta da parte de trabalhadores diante do aumento da carga de trabalho. Segundo ele, que inclusive é um estudioso do mercado de trabalho no Brasil há mais de 20 anos, a jornada vem se intensificando no país desde 1980, o que tem tornado a situação dos trabalhadores gradualmente mais difícil, e também há espaço para pensar em mudanças como as que são discutidas atualmente no Congresso. Esse professor que eu citei agora, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez de sua tese de doutorado, que foi defendida em 2006, uma análise aí econômica sobre a possibilidade da redução da jornada de trabalho no país. Segundo ele, há estudos que mostram que a redução da jornada em 1988 gerou postos de trabalho. Ele diz assim, ó, no contexto atual, uma mudança ajudaria a elevar a geração de emprego, pois estamos vivendo um momento positivo da economia com o crescimento do PIB. E ele continua dizendo que reduzir a jornada de trabalho tem 2 vetores. Pelo vetor micro, isso eleva o custo do trabalho, o que pode gerar desemprego. E pelo vetor macro, isso leva as empresas a contratarem mais trabalhadores para complementar as horas necessárias, o que acaba gerando mais empregos. E ele complementa dizendo que é impossível saber antecipadamente qual dos dois vai prevalecer. É preciso avaliar o cenário e realizar testes. Mas apesar de enxergar espaço econômico para o avanço da pauta que reduz a jornada de trabalho, Calvetti disse que há desafios políticos para mudanças como essa no Brasil e, claro, também no mundo inteiro. Ele diz que há muita vontade popular, pois as condições do mercado formal são consideradas tão ruins que muitas pessoas preferem pedir demissão a trabalhar de forma autônoma com a ajuda da internet. E como a gente sabe, essa discussão sobre jornada de trabalho não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? É uma coisa que tem se discutido cada vez mais em outros países, principalmente na Europa. Inclusive, a Nova Zelândia também tem sido um grande centro dessas discussões. De acordo com o professor Price Fishback, da Universidade do Arizona,
há uma conexão clara entre as discussões e os níveis médios da renda anual desses países. Fishback ele é um autor de uma pesquisa recente sobre a história de movimentos para reduzir a jornada de trabalho nos Estados Unidos no século passado. Lá no artigo Labor Market Effects of Workweek Restrictions, Evidence from the Great Depression, ele examinou os efeitos das restrições de duração de jornada de trabalho implementadas no país durante e após a Grande Depressão de 1929. Ele argumentou que os limites impostos à época levaram ao aumento no emprego, mas eles também resultaram em uma redução nos rendimentos semanais dos trabalhadores. Segundo ele, o caso analisado pode ensinar lições importantes para que diferentes países levem adiante debates sobre a jornada de trabalho. Já na Europa, segundo Fishback, há mais proteções ao emprego e semanas de trabalho mais curtas, mas isso também leva a taxas de desempregos mais altas. Nos Estados Unidos, o foco ainda está em jornadas mais longas, enquanto no Brasil, aqueles que estão no setor de serviços, como em restaurantes, bares e postos de gasolina, em que o trabalho é intenso, têm sido os mais vocalmente críticos ao sistema atual, explicou ele em entrevista à Bloomberg Linha. Ele disse assim: a mudança para horários mais flexíveis, trabalho remoto e discussões sobre equidade de gênero no mercado de trabalho também influenciam essas dinâmicas. No entanto, um ponto central permanece. Quanto maior o padrão de vida, maior o espaço para discussões sobre lazer e qualidade de vida. Fecha aspas. E bora ver os comentários rapidinho aqui. Juliana Barreto diz que ela entende o colega que parou de ouvir o Caminho Diário, porque ela sempre pula um podcast em questão porque acha que não combinam com a vibe de notícias, e mandou um big beijo. Eu não devia nem comentar sobre isso, mas eu fiquei realmente curioso para saber qual podcast que vocês estão falando. Aaron Jr. disse que estava tocando E.O. da Sabrina Cláudio antes do episódio de hoje, e que todo dia ele vai de bike da casa dele até a faculdade e acabou perdendo a conta de quantas farmácias ele vê no trajeto. E ele tá falando isso porque no último episódio a gente comentou sobre o crescimento, o plano de expansão das farmácias, especificamente aí da RD Saúde. Bela diz que na rua da casa dela tem 4 farmácias, uma construída neste ano ainda, e na avenida principal tem mais 5, e a cidade nem é grande. Ela fica chocada com a quantidade de farmácias e não para de crescer. Letícia Martins diz: sim, na avenida principal da minha casa tem uma de bairro. Farma onde é a droga raia sempre deixa um rim lá. E diz que tocou Single Ladies da Beyoncé. É Beyoncé ou Beyoncé? Carlos Ponick diz: onde eu moro só tem uma farmácia, uma igreja e um bar. Semana passada inauguraram um orelhão. Foi feriado aqui, ele disse. Muito bom. Eliana Nito diz: Caminho Diário insiste em colocar o... Eu não vou comentar o nome do podcast. Mas ela diz que larga tudo que tá fazendo e pula imediatamente. Ela acha que ao fazer isso mais de uma vez, eles deveriam respeitar e não tentar empurrar a goela abaixo. Ela diz: acho válida a insatisfação do outro ouvinte que comentou algo parecido. Big beijo e um excelente dezembro a todos. É isso aí, big beijo, Eliana. Camille Medina diz: vi Moana 2 ontem e lembrei do Alan. No filme dublado, falaram a expressão foi de arrasta pra cima. Thiago diz: imagino qual seja o podcast que o Caio não gosta porque apareceu no meu também. É um jornal cujos episódios têm mais de 10 minutos. Não é a maioria que tem mais de 10 minutos? E Gi Pradal diz: aqui na minha cidade, Londrina, no Paraná, tem tanta farmácia que a gente brinca que é perigoso dormir em casa e acordar numa farmácia. Elas estão em todas as esquinas e são construídas tão rápido que deixa todo mundo pensando: será que já estava aqui? E ela completa dizendo que a música que tocou antes foi Let the Light In, da Lana Del Rey. Priscila Souza diz que na cidade dela, em Itanhaém, São Paulo, não tá brotando só farmácias, mas clínicas odontológicas também. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.